Fala, meu povo! Tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para mais uma super videoaula. E o tema da aula de hoje é a Segunda Guerra Mundial. A guerra que foi a continuação da Primeira Guerra Mundial. Aquela que quando cai nos filmes hollywoodianos são sempre sucesso. Uma guerra incrível, o colapso da humanidade. A guerra que representou a desumanização da humanidade. Nunca pudemos chegar tão baixo. Talvez até podemos ir pior, né? Mas a Segunda Guerra Mundial foi sem dúvida um momento catastrófico da humanidade e é isso que você vai entender agora. Segue aqui contigo, ó, presta atenção. Para você entender esse segundo conflito mundial entre 1939 e 1945, nós temos que entender, na verdade, o que gerou, né? As causas, os antecedentes. Vê não que se você chegou aqui, você tem que lembrar, porque você já viu as outras aulas, né? Vamos lá. Ó, tem que lembrar o seguinte, os italianos estavam se sentindo corneados após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Tá ligado que a Itália, ela fazia parte da Tríplice Aliança junto com a Alemanha e a Áustria na Primeira Guerra Mundial, só que ela troca de lado sobre a promessa inglesa e francesa de que os espólios da Primeira Guerra Mundial, ou seja, aquilo que eles tomassem da Alemanha, caso eles vencessem, seriam entregues para a Itália. E é exatamente aquilo que não aconteceu. Por isso os italianos tinham aquele sentimento revanchista, um sentimento de traição, e vai gerar dentro da Itália o fascismo, que dentre outras coisas querem o acerto de contas. Então, a Primeira Guerra Mundial vai deixar esse buraco aberto na Itália. Os alemães consideram o Tratado de Versalhes abusivo. E foi. O Tratado de Versalhes é aquele acordo assinado em 1919 que põe fim, são os termos de fim da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Vai ser imposto à Alemanha várias penas, várias sanções, que vai ser extremamente abusivo, como a desmobilização do exército, o desmonte da sua indústria, pagar pesadas indenizações para os países vencedores, perder as suas colônias, os seus territórios, assumir a culpa pela guerra sozinhos. Então isso aqui vai gerar nos alemães também um sentimento de revanche que vai dar origem ao nazismo. Você já percebeu que basicamente o nazifascismo vai ser o catalisador dessa guerra. A propósito aqui, ó, as crises da década de 20 que vão exacerbar o nacionalismo. Porque além de todos a herança da Primeira Guerra Mundial, vai ter a crise do capitalismo de 29, vai ter lá o comunismo tomando força e os regimes autoritários, ou seja, vai catalisar todo esse conjunto de crises, que nós vamos chamar de crises entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vai ser catalisador para o surgimento dos regimes autoritários. E são esses regimes autoritários que vão dar origem ao início da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que alguns historiadores vão chamar de a guerra para continuar, ou seja, o acerto de contas da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. Vamos lá, galera. Como prelúdio dessa guerra, nós temos que citar o expansionismo nazifascista, que você já viu isso lá em nazifascismo. Os regimes autoritários já foi trabalhado lá. Ó. A Alemanha vai remilitarizar a Renânia, que é a fronteira entre a Alemanha e França, já disputada, a região da Alsácia e Lorena, aquela região lá. Vai ter a anexação alemã da Áustria, porque o pangermanismo, né, o povo austríaco é germânico, os Sudetos, pelo mesmo motivo, e depois a Tchecoslováquia. Ou seja, a Alemanha começa então a anexar territórios, tudo movido pela doutrina, pela ideologia do Lebensraum, do espaço vital. Né? A Itália, ela também vai fazer algumas investidas expansionistas, principalmente na Etiópia, que até a Abissínia, que hoje é conhecida como Etiópia, vai ser invadida por Mussolini no nordeste da África, e também a Albânia, ali na Península Balcânica, também vai ser invadida pela Itália, nessa busca também por território. E o Japão declara guerra contra a China em 1937, é a guerra sino-japonesa. O Japão também é um país de orientação nazifascista, né? Você já viu isso lá naquele conteúdo lá sobre esses governos autoritários, e eles vão fazer a invasão na China. Bom, além disso, você tem que lembrar também que havia a Guerra Civil Espanhola,
que vai ter participação nazista também, os comunistas e o general Franco na Espanha brigando pelo poder, e os nazistas também, a Alemanha também vai interferir nessa guerra aí. Então todo esse processo é um processo que já está gerando crises militares que vão dar origem aí a um novo conflito mundial. Bom, é óbvio que a Liga das Nações ela vai tentar impedir. Ela vai tentar impedir, por isso nós vamos ter um período de paz armada. Não confunda essa paz armada com aquela da Primeira Guerra Mundial, mas um período de paz armada que é conhecido como política do apaziguamento. Como que acontece? Lembra comigo, galera? A Alemanha ela estava sob os efeitos do Tratado de Versalhes, logo Hitler não poderia sozinho rasgar o Tratado de Versalhes e remilitarizar a Alemanha, porque se ele fizesse isso, a Inglaterra e a França obviamente iam reprimir, iam causar sanções, que poderia piorar a situação econômica da Alemanha, que já estava muito grave. Bom, só que a Alemanha, a Itália e o Japão assinam um tratado chamado Eixo, ou seja, uma aliança militar, para facilitar o seu aprendizado nesse momento, você lembra do Eixo Roberto, também chamado de Eixo Roberto, Eixo Roma, Berlim e Tóquio, Roberto, né? Alemanha, Itália e Japão vão se unir com esse pacto de não agressão, né, esse eixo, esse acordo militar, e esse também vão assinar um pacto chamado Pacto Anticormitem. O Pacto Anticormitem, ele basicamente é um compromisso desses países de combater o comunismo, o avanço do comunismo no mundo. Aí você diz, beleza, esse pacto, ainda assinado aí em 1936, acaba acalmando o coraçãozinho dos franceses e ingleses, que são líderes da Liga das Nações, só que representam países de orientação liberal, capitalista. Então, quando eles observam todo esse crescimento militar focado no anticomunismo, eles começam a fazer vistas grossas para a remilitarização da Alemanha. Além disso, obviamente, que todas aquelas anexações vão incomodar, a França principalmente não vai aceitar, porque a França é um país continental na Europa, um país que ocupa um grande pedaço da Europa, não poderia ver a Alemanha anexando, crescendo seu território e ficar incólubre, dar mole em relação a isso. E aí vários líderes da Liga das Nações, líderes europeus, conseguem forçar a Alemanha a assinar na Conferência de Munique, em 1938, um parecer, um tratado, um compromisso de não anexar mais nenhum território, ou seja, Hitler se compromete de fato a não fazer mais nenhuma anexação a nenhum território. Bom, ele se comprometeu em não anexar. Lembra que essas anexações eram baseadas aí não eram de forma violenta, não eram invasões militares. Então ele se comprometeu em não anexar, não falou nada sobre invadir, não é mesmo? Por quê? Observa muito essa data aqui, ó. No dia 23 de agosto de 39, a guerra começa no dia 1º de setembro de 39. Agosto, isso mesmo. Menos de um mês antes, vai haver o Pacto Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, em que Hitler e Stalin assinam um acordo de não agressão. Opa, que contradição, professor! Eles não eram anticomunistas? Então Hitler já estava na caraminhola da cabecinha dele já, iniciar uma guerra antes de uma guerra contra os comunistas, que Stalin não era besta, ele sabia que estava assinando um tratado com a cobra, obviamente, né? Eles aí iam primeiro declarar guerra contra o mundo ocidental, né? Os capitalistas, os que impuseram pesadas sanções no Tratado de Versalhes. Então, em agosto de 39, vai acontecer esse acordo. Claro que isso é um acordo secreto, não é um acordo divulgado na época, naquele momento, vai vir a público depois. E no dia 1º de setembro de 1939, inicia-se oficialmente a Segunda Guerra Mundial, no momento que a Alemanha invade a Polônia, invade sobre a justificativa de soberania sobre uma cidade que já era da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, vai perder, né, após a Primeira Guerra Mundial, a cidade de Danzig. Então a Alemanha invade a Polônia em 1939 e aí começa a Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Alemanha e a União Soviética, a Alemanha vai iniciar essa invasão, mas a União Soviética começa também a partir do lado oriental,
da Polônia, e eles acabam meio que firmando um acordo. Ele fazia parte do germano soviético, do pacto Ribbentrop-Molotov, a Alemanha dividir o território polonês com a União Soviética, por isso que vai formar, aí a Alemanha vai invadir a Polônia, a metade do território, e a outra metade fica sob ocupação soviética, arrastando a Inglaterra e a França, que tinham um acordo de proteção para a Polônia, a entrar nessa guerra, declarando guerra contra a Alemanha e, por consequência, obviamente, contra o eixo. Por isso que nós temos aqui, dessa forma, o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Só que, e a propósito, nós temos que lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela é dividida, para você estudar melhor ela, até mesmo é assim que pode cair na sua prova, dividida em 3 fases. Esse aqui é o início da guerra, é o estupim da guerra. Não é nem causa da guerra. A causa da guerra é o nazifascismo e todo aquele processo que eu expliquei antes. Esse aqui é o início da guerra. A guerra em si ela é dividida em 3 fases. Primeira fase dessa guerra acontece entre 1939 e 41. Lembrando que a guerra começou em setembro de 39, ou seja, logo no final do ano. Nessa primeira fase, o exército alemão, principalmente, vai marcar aí um forte avanço, um fulminante avanço no território europeu. Eles vão utilizar uma tática militar chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que é mais ou menos aí um ataque simultâneo entre todas as forças militares, marinha, exército, aeronáutica, todo mundo atacando junto, para de forma quase que teatral, quase que ensaiada, o exército avançar sem dar chance para o inimigo se proteger ou se revidar, ou enfim, não vai dar chance de resposta do inimigo, e rapidamente o avanço, a ocupação nazista nos territórios europeus vai ser muito forte. Observa o mapa que vai aparecer aí, e aí você vai observar o quê? Esse período de guerra, graças a Blitzkrieg, ao uso coordenado das forças militares, vai dar uma vitória muito rápida, muito fulminante. E aí a Alemanha consegue invadir, em abril de 1940, a Dinamarca, Noruega, ainda que até então eram 2 países neutros e vão ser ocupados. Em maio, a Alemanha avança sobre a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, chegando até a França. É nesse momento aí que acontece aí a retirada de Dunkerque, Forças francesas e inglesas tentam evacuar do continente europeu, ali a partir do porto de Dunkerque, porque o avanço alemão nesse período foi muito forte, muito rápido. A propósito, a Alemanha vai contornar pelo norte, pela Bélgica, pela Holanda e por Luxemburgo, para não invadir a França a partir da fronteira entre Alemanha e França, porque só a fronteira estava protegida pela linha Maginot, que é uma muralha de defesa que os franceses achavam que poderia bloquear os alemães. Em junho, a França acaba se rendendo frente a essa ocupação nazista, e aí o território francês acaba dividido em 2 partes. A região norte da França vai ser ocupada diretamente pelos nazistas, pela Alemanha nazista, e a região sul da França vai ser entregue a um governo colaboracionista, um governo nazista, a partir da cidade de Vic, ao sul da França. Tendo derrotado os franceses e ocupado grande parte do continente europeu, começa então um forte ataque nazista à Ilha Britânica, à Grã-Bretanha, ou seja, a Operação Leão Marinho vai ser um forte ataque, vai ser grandes e pesados bombardeios nazistas contra a Inglaterra, obviamente na tentativa de ocupar a ilha, de invadir a ilha, ou eventualmente destruir completamente a possibilidade da Inglaterra se lançar de lá um contra-ataque. São 2 coisas que não vai acontecer. Nem vai destruir a Inglaterra totalmente, porque a Real Força Aérea Britânica vai ter um papel heróico e decisivo, obviamente com o uso do radar, que estava acabando de ser inventado naquela época. Eles vão conseguir heroicamente combater grande parte desses ataques. E a Alemanha não consegue invadir a Inglaterra, mesmo assim os ataques serão muito fortes. Por outro lado, a Itália vai invadir a Grécia e o norte da África. Qual é o intuito aqui da Itália fazer? Além da questão territorial, o intuito é atacar os ingleses que estavam ali na Grécia e no norte da África, impedindo aí que os ingleses consigam ocupar a Europa a partir do sul, do sul e do sudeste. Então, o ataque italiano na Grécia e no norte da África vai ter esse objetivo. Obviamente, a Itália não vai ser páreo para esse ataque, vai ter dificuldade, vai correr o risco de perder.
forçando Hitler a enviar reforço para que eles consigam. E quando Hitler manda reforço, aí termina de escangalhar, né? Porque aí ele vai criar o Afrika Korps, que vai mandar exército para o norte da África, ocupar grande parte do norte da África. E aí, com o apoio dos alemães, os nazistas vão conseguir ocupar definitivamente a Iugoslávia, quase toda a região da Península Balcânica, forçando inclusive a Hungria, a Romênia e a Bulgária a aderirem forçadamente ao eixo, né, aos nazistas. Então a Alemanha consegue, aí, direta ou indiretamente, juntamente com a Itália, ocupar grande parte aí da Península Balcânica, quase toda a Península Balcânica e o norte da África, meio que estabelecendo aí limites para essa invasão nazista. Bom, lá no final do mundo, lá no Oriente, vai acontecer então o Japão avançando ainda sobre a China, porque o Japão já era signatário do eixo, tinha o governo nazifascista lá do Hirohito, o imperador japonês, e aí eles estão em guerra contra a China, a guerra sino-japonesa entre 1937 e 1945. Essa guerra vai durar e o Japão vai expandir muito ainda lá no Sudeste Asiático, no Oceano Pacífico. Vamos falar disso mais na frente. É assim que termina então a primeira fase dessa guerra, um momento de expansão fulminante, rápida e muito violenta. A propósito, por falar em violência, a ocupação japonesa na China foi extremamente violenta, foram crimes e mais crimes de guerra cometidos ali, tá bom? E aí o eixo nazista, o eixo nazi-fascista vai literalmente dominar esse primeiro momento desse jogo que foi a Segunda Guerra Mundial, até que alguns eventos acontecem no ano de 1941, dando origem ao que nós chamamos de segunda fase dessa guerra. O que é a segunda fase dessa guerra? A segunda fase é o momento em que o avanço nazi-fascista vai ser bloqueado graças a alguns erros estratégicos cometidos. Primeiro erro estratégico. Erro estratégico é a opinião da maioria dos historiadores, tá bom, galera? Uns vão justificar, mas são erros estratégicos. Primeiro erro estratégico, 1941. A Operação Barbarossa é, na verdade, a invasão alemã na Rússia. Ele vai literalmente rasgar o pacto Ribbentrop-Molotov em pouco tempo, 39 e 41. Hitler, então, morde a mão de Stalin, vai invadir o território russo. Nesse momento, vale lembrar que entre o início da guerra, o que a Rússia fez nesse período? A Rússia havia invadido, logo que a guerra começou, né, invadido a Estônia, Letônia, Lituânia, até a Finlândia, por dois motivos. Primeiro, para afastar a possibilidade dos alemães invadirem antes o território russo. Segundo motivo, é recuperar territórios que já foi deles antes, lá do final da Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado Ribbentrop-Molotov. O Tratado de Brest-Litovsk, no fim da Primeira Guerra Mundial, havia tirado esse território da Rússia, então a Rússia estava meio que recuperando isso. Bom, aí a Alemanha vai ignorar tudo isso, todas essas possibilidades, e vai invadir a União Soviética e vai ter um problemão. Obviamente por vários motivos, inclusive a Rússia ela é reconhecida pela dificuldade de ser invadida, porque ela tem grandes dificuldades. Ela tem um território muito longo, um território muito extenso, o exército invasor vai ter dificuldade para isso, para invadir um território tão longo. Lembra que a logística, o transporte de tropas, mercadorias e suprimentos é importante para qualquer guerra. Você vai ter um inverno extremamente rigoroso e também um inverno muito longo. Então são motivos que fazem a Alemanha ter uma dificuldade enorme. Vai chegar até Moscou, vai invadir um grande território, mas vai ter problema sério. E ainda a título militar, de estratégia militar, vai acontecer também mais um erro, que Hitler acaba invadindo a Rússia com mais ou menos 3 milhões de soldados, mas dividido em 3 frentes de batalhas diferentes no território russo. Uma no norte, uma para Moscou e uma para o sul. E essas duas, que não eram para a capital, acabam sendo meio que desnecessárias. Apenas para atingir cidades com potencial moral sobre o povo russo. A cidade de Stalingrado, de Leningrado, então são cidades que não tinham tanta estratégia militar, não. Tanta importância militar. Bom, a Rússia então vai ser invadida, isso acaba forçando a Rússia, que ela é um gigante, para entrar nessa guerra, abrindo 2 frentes de batalha. Agora a Alemanha precisa se preocupar com a frente ocidental, lá do lado da Inglaterra, e a frente oriental, do lado da União Soviética. Ainda sobre esse ataque alemão na União Soviética, não pode se esquecer
que os russos, os soviéticos, vão usar contra o exército nazista a mesma estratégia utilizada contra o exército napoleônico, nas invasões napoleônicas. É a chamada terra arrasada, a tática da terra arrasada. Ou seja, os russos eles vão recuando no seu território, enquanto o exército invasor está expandindo a sua ocupação, e nisso que eles vão recuando, eles vão destruindo todas as infraestruturas que tem ali, toda a infraestrutura, plantações, fábricas, pontes, envenenando água, enfim, para que o exército invasor tenha dificuldade de sobreviver naquele território arrasado. Então, a tática da terra arrasada, segunda vez que a Rússia vai utilizar aqui contra duas grandes invasões. Bom, do outro lado do mundo, lá no Oriente, o Japão também vai cometer uma espécie de erro estratégico. Qual que é o erro estratégico? Vai atacar os norte-americanos, os Estados Unidos, na sua base naval de Pearl Harbor, que fica no Havaí. Qual é a treta aqui? O Japão já estava expandindo grandemente seu território, já tinha ocupado grande parte da China, Filipinas, Malásia, a região do Sudeste Asiático ali, pedaço do Vietnã, já estava ameaçando a Índia, ameaçando a Áustria, e em busca de petróleo, porque os Estados Unidos estavam fornecendo petróleo para o Japão, começou a bloquear, começou a fazer sanções econômicas. E aí o que os japoneses vão ter a brilhante ideia? Vamos invadir, vamos atacar a base naval de Pearl Harbor, isso vai desmobilizar a força marítima americana no Oceano Pacífico e a gente toma tudo para nós. E foi de fato um ataque sangrento, um ataque violentíssimo nessa base. O problema é que eles não esperavam a capacidade de resposta e reação que os americanos iam demonstrar. A partir de 1941, o Japão literalmente acordou um gigante para essa guerra agora, trazendo outro inimigo potencial e muito poderoso contra o eixo. Por isso que essas duas ações aqui são consideradas erros estratégicos, porque vão despertar, vão atrair contra o eixo dois grandes gigantes, a União Soviética e os Estados Unidos. E a segunda fase acaba sendo marcada pelo equilíbrio de forças. E é claro que eu nunca poderia esquecer da participação do Brasil, do glorioso Brasil varonil nessa guerra, que também entrou nessa guerra, se envolveu. Já foi falado com mais detalhe lá na aula sobre Getúlio Vargas. Então, se você quiser saber a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, você vai ter que ver a aula sobre Era Vargas. É melhor você ver lá do que aqui. Aqui, basicamente, você precisa saber que o Brasil entrou ao lado dos aliados, foi convidado pelos norte-americanos para entrar ao lado dos aliados. Em 1942, vai haver o afundamento de vários navios brasileiros por submarinos alemães, porque o Brasil já se posiciona contra o eixo. E em junho de 1944, o Getúlio Vargas envia para a Itália a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, Força Aérea Brasileira, para lutar, e vão ter participações maravilhosas em batalhas épicas que você tem que ver lá, com mais detalhe, na aula sobre Getúlio Vargas. Terceira fase do conflito, agora com os aliados somando vários países, uma força gigantesca pelo mundo, incluídos os dois gigantes que eu já tinha falado para vocês, vai acontecer então o início da ofensiva contra o eixo. Agora é a vez do quem estava atacando ser atacado. Os aliados ocupam o norte da África. Quando eu falo aliados, galera, principalmente o exército americano aqui, né? O exército americano, o inglês, que vai trazer junto os canadenses, os brasileiros, enfim, vai ter muitos exércitos aqui no norte da África. Vai acontecer a tomada do controle do mar Mediterrâneo, porque esse mar ele é importante para invadir a Europa, e a invasão do sul da Itália pelo exército aliado. E é aqui, a partir do momento que eles já estão na Itália, que o exército brasileiro chega nessa guerra. Mussolini ele acaba sendo preso e deposto. Só que ainda em 12 de setembro de 43, ele vai ser resgatado por paraquedistas da SS, paraquedistas alemães, num episódio épico onde eles vão libertar Mussolini. Mussolini foge para o norte da Itália, funda a República Social Italiana, conhecida como República de Salò, numa tentativa aí de sobreviver ainda, de manter alguma chance aí de se manter no poder. Só que no dia 28 de abril de 1945, Mussolini, sua esposa, vai ser capturado e assassinado pelas forças de resistência italiana. É o que eles chamam de os partisans, né? Italianos que resistiam ao fascismo na Itália. E aí termina a Itália fascista, ela capitula, ela vai se render.
Em 1942, voltando um pouquinho aí na história, está acontecendo a invasão alemã na União Soviética, mas em 42 a União Soviética vai derrotar os nazistas, os alemães, lá na Batalha de Moscou. E a partir daí, os soviéticos começam rapidamente expulsar, expelir os alemães do território russo, né? Lembra que eles usaram a tática da terra arrasada, a Alemanha vai ter uma dificuldade muito grande para ocupar esse território todo, e dessa forma os alemães vão ser expulsos do território russo. Beleza? Em junho de 1944, os aliados vão invadir. Quando eu falo aliados, lembra, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, eles conseguem desembarcar na França, no famoso dia D, né? O dia da invasão, chamada Operação Netuno, já é largamente abordado em filmes, em videogames, a invasão americana na França, e a partir daí, no caso, os alemães têm 3 frentes de batalha para se preocupar. O lado oriental com a União Soviética, o sul com os Estados Unidos e vários aliados, e agora o ocidente, né? O lado francês da Europa também está sendo atacado. Não resta muita chance para Hitler, completamente cercado já em Moscou, ele vai cometer suicídio no dia 30 de abril de 1945, né? É claro que há controvérsias, eu não vou entrar nesse detalhe, isso aqui, galera, é história oficial. A história oficial dá conta da morte de Hitler em abril de 45, ele está cercado, ele recebe a notícia da morte de Mussolini e ele não quer, ele se dispõe a fazer suicídio, a ordenar que botem fogo no corpo dele justamente para que não seja feito o que fizeram com Mussolini. O que fizeram com Mussolini? Prenderam Mussolini, amarraram Mussolini, depois de torturar Mussolini antes de matar ele, mataram, expuseram o corpo dele na praça e várias pessoas foram lá cuspir e tripudiar em cima do corpo dele. Hitler não queria que acontecesse isso com ele, por isso que a história oficial dá conta do suicídio dele em 30 de abril de 1945. No dia 8 de maio de 45, os sobreviventes, o comando sobrevivente do Terceiro Reich, né, dos alemães, acabam assinando o termo de fim da guerra, que é conhecido o Dia da Vitória, 8 de maio de 45. A vitória, ou seja, a guerra na Europa termina. Por que aqui termina a guerra na Europa? Porque lá no Oriente o Japão ainda está em guerra. O Japão, que vai expandir o seu território grandemente pelo Oceano Pacífico, que eu já falei, China, Filipinas, Malásia, vai ocupar várias ilhas do Oceano Pacífico, vai ser derrotado apenas em agosto de 1945, quando os Estados Unidos acabam atacando os japoneses com 2 bombas atômicas. No dia 6 de agosto de 1945, é jogada uma bomba na cidade de Hiroshima, onde quase 140 mil pessoas vão morrer instantaneamente. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, é jogada uma segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki, onde vai causar a morte de mais de 50 mil pessoas. Então, esses 2 ataques nucleares vão obrigar o Japão a assinar a rendição, porque até então, por mais que o Japão já estava sendo derrotado aos poucos pelos americanos lá no Pacífico, a Batalha de Midway, Guadalcanal e várias outras, né? Havia uma disposição do povo japonês em se suicidar para não permitir a invasão americana na ilha, no Japão. Então, é como se essas bombas atômicas tivessem esse propósito, forçar a rendição imediata do Japão, e isso eles conseguiram. Os historiadores também costumam dizer que os ataques nucleares americanos no Japão também serviu para já mandar um recado para a União Soviética, que estava terminando a guerra como uma potência militar, estava terminando o lado vencedor, mas lembra que você tem uma diferença ideológica. Nós temos os soviéticos, que é uma ditadura comunista, e tem os americanos aí que vão tentar impor o capitalismo, o sistema liberal pela Europa, pelo mundo, na verdade. Então você já tem aí o início daquilo que nós vamos chamar de Guerra Fria. Tema para a próxima aula, hein, galera? Bom, muito importante essa parte aqui. Essa parte ela é decoreba quando cai no Enem, quando cai na prova do Instituto Federal. Vai perguntar justamente isso aqui, ó. O que fez cada uma das conferências de paz? Nós temos as 3 principais conferências de paz, aquelas que vão reunir os países vencedores para determinar os termos da rendição dos derrotados. A primeira conferência importante para você, que você tem que saber, e faça as suas anotações aí, é a conferência de Yalta, que aconteceu em fevereiro de 1945. A guerra ainda estava rolando quando eles se reuniram
numa cidade ali na Crimeia, no Mar Negro, ali próximo ao Mar Negro, para se reunir. Quem se reuniu aí? Principalmente os 3 grandes líderes mundiais agora. O Stalin, primeiro o ditador da União Soviética, Joseph Stalin, o primeiro-ministro britânico, um cara chamado Winston Churchill, que eu nunca sei pronunciar esse nome direito, e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Eles vão se reunir e nessa reunião eles começam a já delimitar o que seria do mundo após essa guerra. Então já estão decidindo o futuro do mundo pós Segunda Guerra Mundial. É aqui que eles começam já a se estranhar, principalmente os britânicos com os soviéticos, que aí vai motivar o discurso do Churchill lá da cortina de ferro e tudo mais, que você vai ver lá no próximo tema, na Guerra Fria, tá? Só que eles vão começar já a decidir como que vai ser dividida a Europa, o lado capitalista, o lado soviético, enfim, começam a decidir aqui. Depois vai acontecer em junho a Conferência de São Francisco, também em junho de 1945. É aqui que eles começam a decidir, que eles decidem para a criação da Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações se mostrou falida, se mostrou falha na sua função de manter a paz. Então aqui vai ser decidida a criação da Organização das Nações Unidas. Falaremos daqui a pouquinho, mas também é tema para você ver de novo lá na Guerra Fria. E é importante, hein? E por último, a Conferência de Potsdam, que acontece em agosto de 1945. E nessa Conferência de Potsdam é decidido aí, dentre outras coisas, já é ratificado o que a Alemanha vai ter que pagar pós Primeira Guerra Mundial, pós Segunda Guerra Mundial. E aqui fica decidido, dentre outras coisas, a indenização que os alemães têm que pagar, a perda dos seus territórios, principalmente aqueles anexados na Europa, desmobilização do exército. O exército alemão ele ficou desmobilizado até muito tempo depois dessa guerra. Agora, ainda é considerado um exército não muito poderoso por causa disso. A proibição, a criminalização dos termos nazistas ou nazifascista. Fique sabendo que são termos proibidos no mundo, então é criminalizado em vários países signatários da ONU. E também a criação do Tribunal de Nuremberg. O que é o Tribunal de Nuremberg? É um tribunal onde eles vão julgar os presos nazistas. As lideranças nazistas presas passam a ser julgados por um crime novo, um crime que até então não existia, tipificação dele. Qual é o crime? O chamado crimes de guerra. O que é isso aqui, galera? Os nazistas já na iminência de perder a guerra, já de antes, sabendo que não poderiam ganhar, eles decidem pela solução final, ou seja, a execução em massa do povo judeu nas famosas câmaras de gás lá dos campos de concentração. Os campos de concentração, que vale a pena você dar uma estudada com mais atenção sobre isso, que são prisões onde os nazistas recolhiam os seus prisioneiros, ele vai se converter ao longo desse período de campo de trabalho forçado e campos de extermínio. Eu estou falando aqui da bagatela de 6,5 milhões de judeus assassinados. Então, esse genocídio vai levar muitos líderes nazistas, não só líder do alto escalão, guardas e carcereiros de modo geral, a prisão, desde prisão perpétua a penas de morte. Então você vai ter aí, e até então não se existia a tipificação, né, criminalmente falando, do que nós chamamos de crime de guerra. Tudo bem que a guerra deveria ser um crime, né? Mas tudo bem. Na guerra existem limites, então vai estabelecer limites aqui. Beleza? Bom, Tribunal de Nuremberg e o Holocausto. O termo Holocausto se refere ao assassinato em massa de uma população. Nesse caso, a população judaica. Beleza? E a ONU, claro, a ONU vai encampar a campanha para criar o Estado de Israel, para tentar reparar todas essas questões. Tema para a Guerra Fria, galera. Olha que assunto grande vai ser a Guerra Fria, hein? Criação da ONU em substituição da Liga das Nações. A Liga das Nações que foi criada após a Primeira Guerra Mundial. Vários países não faziam parte, porque era meio que uma liga entre países europeus para manter os países derrotados da Primeira Guerra Mundial na condição de derrotados. Ela vai falir, porque senão não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. E aí cria-se a Organização das Nações Unidas, que tem como função garantir a paz e o desenvolvimento sustentado no mundo, sem guerras e conflitos, que é óbvio que ela também não consegue garantir isso não. Mas existe até hoje, por isso é um tema importante para você estudar. Beleza, meu povo? Chegamos aí no final de mais um resumão sobre a Segunda Guerra Mundial. Estuda para você lacrar nessa prova, que isso é tema famoso, batido e cai em quase todos os vestibulares, que eu vou seguir aqui fazendo mais aula para você sambar na cara da concorrência. Valeu!